Autoimunidade. Grupo Jéssica Thaís Lopes, Caroline Silva, Weslane dos Santos, Larissa Ribeiro, Sabrina Rodrigues. O conceito da autoimunidade é que ela é uma doença imune específica contra um antígeno ou uma série de antígenos próprios. Doença autoimune é uma síndrome provocada por lesão tissular ou alteração funcional desencadeadas por uma resposta imune. A autoimunidade nem sempre está associada à doença autoimune. A principal função do sistema imune é distinguir antígenos estranhos de componentes próprios, ou seja, distinguir e diferenciar agentes infecciosos de self, que estão presentes nos diferentes tecidos. O sistema imune adquire autotolerância e não responde ao próprio. Primeiro, pela deleção clonal de linfócitos T autorreativos. Segundo, pela deleção clonal de linfócitos B autorreativos. Terceiro, pela supressão funcional de linfócitos T e B autorreativos. A autoimunidade nem sempre está associada à doença autoimune. Primeiro, porque pela falha da educação química. Segundo, pela ruptura de tolerância periférica. Terceiro, pela ativação de linfócitos antígenos específicos. Quarto, mimetismo molecular, mimecrismo. Mecanismos responsáveis por diminuição de tolerância. Inibição ou superação dos processos de tolerância periférica. E mimetismo molecular, antígenos estranhos muito semelhantes a antígenos próprios. Aqui a tolerância de células B e tolerância de células T. Tolerância química e tolerância periférica. Durante a maturação, ocorre o primeiro processo de eliminação de células imaturas, potencialmente autorreativas, e se completa com diferentes processos de periféricos de indução de tolerância. A tolerância química, educação química central, seleção positiva, seleção negativa. Ao final, teremos céus T que não reagem com antígenos próprios reconhecidos no timo. Não há garantia que essas células não possam reagir com antígenos próprios periféricos. A inibição ou superação dos processos de tolerância periférica é a alteração da ignorância imunológica. Exemplo, lesão tissular pode provocar liberação de antígenos previamente invisíveis ou pode destruir barreiras que limitam o acesso da LT ao sítio de privilégio. Etiologia das doenças autoimunes. Etiologia exata não é conhecida. Antígeno sequestrado, escape de clones celulares autorreativos, reatividade cruzada a antígenos exógenos, desregulação de citocinas, expressão inapropriada do MHC e função supressora subótima. Mecanismos responsáveis por diminuição de tolerância, inibição ou superação dos processos de tolerância periférica, mimetismo molecular, agentes estranhos muito semelhantes a antígenos próprios, inibição ou superação dos processos de tolerância periférica, alteração da ignorância imunológica. Exemplo, lesão tissular pode provocar a liberação de antígeno previamente invisíveis ou podem destruir barreiras que limitam o acesso de LT a sítios de privilégio. Apresentação inadequada de antígenos, aparição de novas formas de antígenos ativados, proteolítica, inflamação, reversão da energia IL-2 para
comportamento dos tumores. Aqui a quebra de tolerância devido à reatividade cruzada com antígeno. Aqui é a anti-self, B-cell. Aqui é a self de antígenos. Aqui é o TH. Aqui é a tolerância do self. Aqui já é a autoimunidade. No caso, aqui a reação de isógenos do antígeno. Exemplo, espondilite anquilosante, reação cruzada entre típicos de HLA, artrite reumatoide, reação cruzada entre típicos de HLA, DR4 e proteus mirabilis. Febre reumática, reação cruzada entre típicos de proteína M e Streptococcus B hemolítico e proteínas do sarcolema e miocárdio miosina, cardite. Aqui, associações de sorotipos do HLA, a sua suscetibilidade a doenças autoimunes. A doença está aqui, pode ser espondilite anquilosante, uveíte anterior aguda, síndrome de Gottspalter, esclerose múltipla, doença de Graves, mistenia grave, lúpus eritematoso sistêmico, diabetes mellitus insulino dependente tipo 1, artrite reumatoide, pênfigo vulgar, tireoide de Hashimoto, tireoidite. Aqui é o alelo da HLA. No caso da espondilite anquilosante é o B27, o alveite anterior aguda B27, o síndrome de Gottspalter DR2, esclerose múltipla DR2, doença de Graves DR3, mistenia grave DR3, lúpus eritematoso sistêmico DR3, diabetes mellitus insulino dependente tipo 1, heterozigoto DR3, DR4, artrite reumatoide DR4, pênfigo vulgar DR4, tireoide de Hashimoto DR5. Aqui é o risco relativo que cada doença contém. E aqui é a relação entre os sexos. Ou seja, é influenciável, é indiferenciável por sexo por sexo. Mimetismo molecular, reatividade cruzada entre antígenos de micro-organismos estruturalmente similares a antígenos próprios. Quando o peptídeo próprio deixa de ser tolerado, a reação inflamatória provoca a aparição de mais autoantígenos, ou seja, dispersão de epítopos. Aqui no caso, aqui é os linfócitos T, que é a self, que é a energia. Aqui já é molecular. Fatores genéticos na autoimunidade. Fenômenos autoimunológicos tendem a se agregar em determinadas famílias. A autoimunidade é geneticamente programada. Quebra da tolerância devido aos fatores genéticos. Aqui são as doenças. Aqui a HLA. Aqui é o risco relativo que as doenças têm. Fatores desencadeantes, fatores ambientais. Ou seja, a infecção influencia, hormônio artrite reumatoide prolactina influencia, os fármacos influenciam, radiação UV, estresse psicológico e dieta. O espectro das doenças autoimunológicas, doenças órgão específicas, autoanticorpos específicos para determinado órgão, tecido.
Doenças órgão específicas. Aqui já são as doenças autoimunes, que é a tireoidite de Hashimoto, mixedema primário, doença de Graves, anemia perniciosa, doença de Edson, miastenia grave, diabetes melito insulino dependente, síndrome de Gottspalter, doenças autoimunológicas, autoimunológicas sistêmicas ou não órgão específicas, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Aqui, gente, nada mais é que a influência do sexo para as doenças. Ou seja, o rosa é o feminino, o azul o masculino. Nessa doença, a mulher tem mais chances de dar, a incidência dela é maior. A SLE também, o tireoide também, o sexo feminino, a fêmea está mais propícia a ter. Miastenia de Graves, a mulher também. Artrite reumatoide, a mulher tem 2,1 também. A esclerose múltipla, a mulher também tem. A úlcera também tá meio a meio, né? Aqui no caso da ulcerativa colitis. E o diabetes mellitus, o homem é mais propício. A incidência do homem é maior. A doença celíaca é um distúrbio no intestino delgado com má absorção de intolerância e intolerância ao glúten. Os cereais que contêm glúten têm gliadina, uma fração proteica que é responsável pelo dano na mucosa intestinal. As causas, entre outras, em estudo, poderiam ser predisposição genética, falta de enzima digestiva e formação de anticorpos, associação com HLA, B8, DR3 e DR7. Ativação 12 sensibiliza o hospedeiro geneticamente predisposto ao glúten através do mimetismo molecular, a perda de peso, a dor abdominal. Teoria tóxica: pacientes carecem de peptidases mucosas específicas. Teoria imunológica: presença de um infiltrado de células mononucleares. Anticorpo IgA, antigliadina, CD4 e CD8 relacionados com as lesões. Manifestações clínicas: diarreia. Aqui, gente, nada mais é que uma observação microscópica da mucosa normal com vilosidades. Aqui é uma mucosa normal. Você vê que ela é tem bastante curvas, né? E aqui já é observação microscópica da mucosa plana que perdeu a vilosidade na doença celíaca. Que no caso a gente vê que ela não está tão profunda, as curvas, igual na primeira figura. Doença intestinal inflamatória. Colite ulcerativa, limita-se ao cólon e só afeta a mucosa. Doença de Crohn, pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Afetam ambos os sexos, mais comum em brancos, componentes genéticos. Estímulo dietético ou microbiano desencadeia a RI, que torna-se persistente e intensificada, provoca a lesão. Presente de MHC C2, autoantígenos e de anticorpo anticitoplasma de neutrófilo em 70% dos pacientes com colite. Anemia perniciosa. Deficiência de vitamina B12 em decorrência da má absorção.
reações autoimunes dirigidas contra as células parietais gástricas e seus produtos. A absorção da vitamina B12 requer o fator intrínseco produzido no estômago. Em 90% dos pacientes, a deficiência da absorção ocorre por anticorpos anti-IF. Aqui no caso, gente, é um sistema digestivo de uma pessoa normal. Aqui já é com anemia perniciosa. O anticorpo bloqueador se liga ao fator intrínseco, impedindo a ligação de B12. Aqui no caso, né, esse fator intrínseco impede a ligação do B12. Pacientes podem desenvolver pólipos gástricos ou neoplasia gástrica. Vamos falar da doença de Graves. Doença de Graves é hipertireoidismo, oftalmopatia e dermopatia infiltrativa. Os pacientes apresentam anticorpos que reconhecem o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, mimetizando-o, o que leva à ativação contínua da tireoide, aumento de T3 e T4 e redução do TSH. No caso aqui é a figura de uma pessoa que se encontra com a doença, né, de Graves. Pode ver que o olho às vezes são maiores, a garganta também às vezes tem um aumento dessa região. E aqui é a doença de Graves, que são as glândulas, que são os hormônios, né, que aumentam, e aqui é o TSH. O TSH receptor que é o TSH receptor, e aqui é o anti-TSH receptor de IgG. Vamos entrar agora na miastenia gravis. Miastenia gravis, músculos mais susceptíveis, nervos cranianos em 50% dos casos musculooculares, podem surgir após evento estressante como infecção e anestesia. Os indivíduos afetados podem apresentar timona, tumor do timo. A artrite reumatoide é inflamação crônica das articulações sinoviais com destruição progressiva de estruturas cartilaginosas e ósseas. Podem ocorrer vasculite e nódulos subcutâneos em 25% dos casos. Linfócitos B das membranas sinoviais produzem anticorpos IgM contra a porção Fc da IgG, produzida contra infecções ou respostas inflamatórias. Que no caso a mão entorta, os dedos. A artrite reumatoide, as possíveis causas: os fatores hormonais 3.1 em mulheres de 35 a 50 anos, agentes infecciosos com micoplasma, vírus da rubéola, CMV, herpes, parvovírus B19, EBV e Mycobacterium tuberculosis, presença de MHC2, HLA, DR4 e HLA-DR1. A artrite reumatoide, mecanismo imunológico. O líquido sinovial fica cheio de neutrófilos, macrófagos, LTH e células dendríticas, produção de metaloproteinases pelo macrófago ativado por LI e TNFA, clivando colágeno e proteoglicanos. Chegamos na lúpus eritematoso sistêmico.
O lúpus é uma doença crônica e multissistêmica. Desenvolve-se na dependência de fatores genéticos, HLA, DR3, deficiência de C2 e C4, fatores hormonais, razão mulheres, homens de 10,1 entre 20 e 60 anos. Fatores ambientais, exposição ao UV e medicamentos com procainamida, hidralazina, clorpromazina, isoniazina, praxetelol e medidopono. Anticorpos autorreativos contra constituintes nucleares, DNA, ribonucleoproteínas, histonas e antígenos de nucleolos. Imunocomplexos se depositam nos glomérulos renais, articulações, peles e vasos sanguíneos. Chegamos na diabetes insulino-dependente. Aqui é uma figura de umas células normais. Aqui já é as células destruídas devido a essa doença. O tratamento é terapia de substituição grave, diabetes e imunossupressão. Bem, terminamos o nosso trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.